Muito bem, gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 13 de junho de 2023. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora, Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, Dr. Rodrigo Lázaro, substituindo o Dr. Douglas, vice-presidente da Câmara. Seja bem-vindo, Dr. Lázaro. Maria Alice Formigoni e Flávio Arantes, pela representação fiscal, Tabir Macedo. Nós temos dois processos em pauta, Bunge Alimentos e CBD. Nós temos por praxe aqui da Câmara iniciar os processos com pedido de sustentação oral e, dentre eles, por ordem de chegada. Então, nós vamos iniciar hoje o processo Bunge Alimentos S.A., o AINA 4, 141, 854, eu sou o relator. Eu vou fazer um breve relatório do processo, em seguida eu passo a palavra à doutora Marina, que já está aqui presente. Bom, a acusação fiscal é de crédito indevido referente à tomada de créditos, em vista que o contribuinte possui benefício do crédito otorgado em substituição aos créditos de ICMS relativos a entradas de produtos agropecuários utilizados no processo industrial. Decreto 51.598. O fisco entende que as mercadorias não perderam a condição de produtos agropecuários ou agrícolas e, portanto, houve o lançamento fiscal por infração ao referido decreto. O contribuinte sustenta justamente o contrário, entendendo que os valores dos produtos que tomou o crédito se submeteram ao processo de industrialização. Então, eu estou aqui adotando o relatório de folhas 5.097 e 5.098, quando do julgamento desta segunda Câmara Julgadora, que converteu o processo converteu o julgamento em diligência em relação ao recurso de ofício. Por quê? Porque houve a decisão de primeira instância reconheceu aqui que houve duplicidade de 51 documentos apontados. Como a representação fiscal se insurgiu, houve, então, uma conversão em diligência para a confirmação dessa situação. O processo retornou agora da diligência, não é? E o recurso ordinário ficou suspenso. Então, o processo retorna agora para julgamento do recurso de ofício e do recurso ordinário. Então, eu passo a palavra à doutora Marina Magalhães Serrano para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutora Marina, com a palavra. Primeiramente, eu agradeço pela palavra. Bom dia a todos. Vou fazer o possível para ser breve e objetiva. E, se me permitirem, eu posso compartilhar uma apresentação de PowerPoint? Pois não, pode sim, doutora. Fique à vontade. Vamos agora, acho que foi, né? Agora sim. Bom, conforme já adiantado, apenas para contextualizar, o auto de infração tem por objeto a cobrança de ICMS em decorrência do disposto creditamento indevido relativo à entrada de mercadorias utilizadas como insumo na fabricação de produtos, cujas saídas foram favorecidas pelo crédito outorgado de 8% previsto no Decreto Estadual 51.598 de
2007, em substituição ao aproveitamento dos créditos ICMS referente às entradas de produtos agropecuários utilizados no processo industrial acrescido de multa e juros. Após a apresentação de impugnação, a DTJ julgou parcialmente procedente a auto de infração apenas para afastar uma parte dos créditos glosados, porque eles teriam sido lançados em duplicidade. Depois da interposição de recurso de ofício e do recurso de ordinário, na última sessão de julgamento, foi determinada a conversão em diligência, especificamente, né, para confirmar a existência desse lançamento em duplicidade, que é objeto do recurso de ofício, e na diligência foi confirmada essa duplicidade. Bom, por outro lado, o nosso recurso ordinário tem por objeto, né, o cancelamento integral do auto de infração, haja vista que a BUNG faz jus aos créditos da não cumulatividade quanto às entradas dos itens relacionados no demonstrativo 2 do auto de infração, uma vez que não se trata de produtos agropecuários e que não se aplica a substituição prevista no decreto. Bom, basicamente, a atividade da recorrente principal é produção de especiarias, de molhos, de temperos e de condimentos. E esses daqui são os principais produtos fabricados pela BUNG. Bom, como eu disse, né, já adiantado, o crédito glosado, ele teve como fundamento o decreto 51.598, visto que o artigo 1º ele possibilita ao contribuinte optar pelo crédito de 8% sobre a saída de produtos como polpa de tomate, extrato, molho, ketchup, mostarda, condimentos e molhos. Esse crédito é concedido em substituição ao crédito normal nas entradas de produtos agrícolas, energia elétrica, telecomunicação e óleo combustível utilizados no produto industrial. Mas, no nosso caso, não houve creditamento na entrada de produtos agrícolas, de energia, de telecomunicações e óleo diesel. E, mesmo assim, o fisco glosou os créditos escriturados na entrada, quanto a todos os outros insumos adquiridos pela BUNG, inclusive os insumos que estão fora do regime de substituição. O valor da glosa foi de cerca de 2 milhões durante o período de janeiro de 2018 e dezembro de 2019. Bom, basicamente, o artigo 1º desse decreto prevê 3 requisitos do crédito, que as operações devem ser tributadas, devem ser industrializadas nesse estado, e a matéria principal deve ser o produto agropecuário. E a BUNG satisfez todas essas condições. De acordo com a fiscalização, não seria possível o creditamento na entrada de nenhum dos insumos. Bom, só para deixar claro, né, o artigo 1º desse decreto, ele não impede a tomada de crédito da não cumulatividade para outras indústrias que não sejam agrícolas, energia elétrica, serviços de comunicação e óleo diesel consumidos na produção. Inclusive, já há consultas da Cefaz nesse sentido, que concluiu, basicamente, que o contribuinte pode tomar créditos do que não for produtos agrícolas, energia elétrica, serviço de telecomunicação e óleo diesel. O que por si só já contraria a fundamentação inicial do auto de infração, que glosou todos esses insumos. E a resposta à consulta que mencionei agora veda o uso do crédito quando o produto agropecuário é substituído por produto industrializado. O decreto ele exige que o produto agropecuário consista no principal insumo. E, bom, o conceito, né, de produto agropecuário está previsto no artigo 4º do regulamento, que ele precisa passar pelo processo de industrialização para modificar qualquer operação que modifique a natureza, funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou aperfeiçoe para o consumo.
tal como que importe em modificação, aperfeiçoamento ou de qualquer forma alteração no funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto, algum beneficiamento. E que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original. E, além disso, né, de acordo com a resposta à consulta da Cefaz, o entendimento já é exarado de que a expressão produtos agropecuários refere-se a produtos em estado natural, tal como definido no inciso 3 do artigo 4º do regulamento, incluindo-se o produtos de origem animal. E aqui foram os insumos que foram glosados pela fiscalização. O principal insumo foi a polpa de tomate industrializada. O processo de produção da polpa envolve as seguintes etapas: seleção, lavagem, enxágue, descascamento e corte, despolpamento, acondicionamento, invase, congelamento e armazenamento. A polpa de tomate é resultado de um processo industrial em sentido estrito e controlado, tendo em vista a necessidade de atender às especificações mínimas impostas pela regulação, não se tratando, portanto, de um produto agropecuário. Não há uma substituição do tomate in natura pela polpa. A polpa é adicionada para preservar a uniformidade do sabor devido às variações da natureza, sujeito às sazonalidades. As aquisições de tomate in natura continuam sendo o principal insumo, tanto por quantidade quanto pelo valor que representam. Aqui eu trouxe umas apresentações gráficas para facilitar a visualização, que não há dúvidas aqui entre o tomate in natura seria mais de 14 milhões, e os demais insumos industrializados de 1 milhão. E são esses daqui que estão grifados em azul. Além disso, os outros insumos seria a cebola picada, que eles sofrem os processos de corte, descasque, branqueamento ou condicionamento, embalagem de apresentação, caracterizam o produto como resultante de industrialização, afastando da condição de produto em estado natural. A carne moída também, as atividades de desossa e corte, a princípio fazem parte das atividades desenvolvidas pela indústria frigorífica para fins de fruição do crédito outorgado. De igual modo, também o amido, que também foi um dos insumos glosados, amido de milho modificado, que são obtidos pela hidrólise controlada do amido por via físico-química, que também é um produto industrializado. Além disso, também a salsa flocos, que sofre um processo de desidratação que envolve as seguintes etapas: lavagem, cobertura da tela de amianto, espalhamento da salsa sobre o papel alumínio, colocação da tela de amianto, aquecimento no forno, abertura do embrulho e embalagem. E essas etapas também representam um processo industrial, nos termos do artigo 4º do regulamento. A mostarda amarela também passa por um processo de limpeza, por areação, peneiramento, por um processo de moagem de moinhos, uma adição de sal refinado, ácido acetílico e água potável. A mistura desses ingredientes é passada por um moinho coloidal e em seguida por um moinho de disco. Em seguida, a mistura é submetida a um tratamento térmico em trocador de calor, sendo após resfriada, desareada e envesada. Ou seja, também claramente passa por um processo industrial. Por fim, a azeitona picada, elas devem passar previamente por um processo com hidróxido de sódio, cuja função é reduzir o conteúdo de oleoproteína, ou oxidação e posteriormente fermentação. Além disso, as azeitonas adquiridas pela cliente passam também por um processo de corte e envasamento. E também é claramente um processo industrial. Todos, como visto aqui, né, todos os itens glosados claramente sofreram processos de industrialização, e os outros tipos de itens glosados, como outras polpas e não a de tomate, queijo ralado, xarope, entre outros, também sofreram.
Bom, para concluir, então, os itens glosados pela fiscalização, eles são insumos, sim, que não se confundem com produtos agrícolas, nem energia elétrica, nem serviços de comunicação a óleo e diesel. E, por decorrência lógica, essas aquisições não estão no regime de substituição prevista no Decreto 51.598. Então, a recorrente vai jus aos créditos normais da não cumulatividade, sendo indevida a glosa. E, bom, além disso, a gente, caso assim não se entenda, a gente pleiteia subsidiariamente para que seja afastada a incidência de juros de mora sobre o valor básico da penalidade combinada pela fiscalização. Bom, eram esses os pontos que eu gostaria de ressaltar e eu fico à disposição caso o senhor tenha alguma dúvida. Obrigado. Muito bem. Obrigado, doutora Marina. Muito didático aí a sua apresentação. São várias informações, são vários produtos, então foi muito importante aí seus esclarecimentos. Eu vou, então, passar o meu voto. Eu vou iniciar pelo recurso de ofício, né? Conforme consta do relatório deste voto, é recurso de ofício contra a decisão de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o AIM. A decisão recorrida reconheceu a duplicidade da glosa em relação ao mês de outubro de 2019, com a inclusão por 2 vezes de 51 notas fiscais e não 102, conforme alegou-se em defesa, tendo o fiscal atuante concordado com a exclusão, razão pela qual o valor do crédito glosado para o respectivo mês foi fixado em R$ 104.971,22, ficando mantido no mais o lançamento fiscal, eis que comprovada a acusação fiscal. Ter posto o recurso de ofício, a representação fiscal pede seu provimento, alegando que não houve duplicidade. Em contra-razões, o contribuinte insiste na manutenção da decisão recorrida, normalmente porque houve concordância do autor do feito quanto ao cancelamento parcial do AIM. O apelo oficial deve ser improvido. De fato, a diligência determinada por este sodalício concluiu que realmente houve duplicação de 51 notas fiscais referente ao mês de outubro de 2019, conforme apontou a fiscalização na planilha de folhas tal e na manifestação de folhas tais, nos seguintes termos, aqui eu transcrevo a manifestação fiscal. A representação fiscal, por sua vez, concorda com a conclusão da fiscalização, artigo 20 da Lei 13.457. Destaque, tendo em vista a diligência realizada que confirma a duplicidade em questão e diante da manifestação da representação fiscal, é de se manter a exclusão das referidas notas fiscais nos termos da decisão de primeiro grau, que ora eu encampo. Fica improvido o recurso de ofício. Com relação ao recurso ordinário, em primeiro lugar, eu não conheço da questão da ilegalidade do cálculo da multa sobre o montante do crédito tributário atualizado, tendo em vista a súmula 13 do TIT. Faço análise das demais matérias aduzidas. Quanto ao mérito do recurso ordinário, em sede de recurso ordinário, o contribuinte reitera a tese de defesa, pede provimento do apelo sob o fundamento de que há deficiência na fundamentação do lançamento fiscal e porque, numa escorreita interpretação do decreto 51.598/2007, não houve tomada de crédito indevido, dado que os produtos utilizados como insumo sofreram processo de beneficiamento ou industrialização, conforme artigo 4 do RICMS. Assim, tais insumos, segundo sustenta, perderam seu estado natural, não podendo ser considerados produtos agropecuários, conforme esclarecimentos acerca de cada produto às folhas 4.791 a 4.793, em defesa, essas alegações são em defesa, e as folhas 5.054 e 5.055 do presente recurso, de modo que o crédito é legítimo. Sucessivamente, questiona o cálculo dos juros sobre o montante atualizado da multa, base majorada. Em contra-razões, a representação fiscal vai em sentido contrário, ou seja, alega que os produtos indicados pela fiscalização são agropecuários. Logo, tendo em vista que houve opção pelo crédito presumido por parte do contribuinte, em substituição ao aproveitamento dos créditos ICMS relativos às entradas de produtos agropecuários utilizados no processo industrial, sustenta a representação fiscal que o crédito indicado pela fiscalização não poderia ter sido utilizado, força do artigo 1º do Decreto 51.598/2007. Aduz que não há qualquer irregularidade na descrição do lançamento fiscal e que os juros foram calculados na forma da lei
tendo aplicação à súmula 13 do TIT. O AIN está instruído com os seguintes documentos. Aqui eu relaciono os documentos que instruem o auto de infração. O contribuinte, em seu favor, produziu as seguintes provas. E aqui eu também relaciono todas as provas que o contribuinte apresentou em seu favor. Com efeito, passo a apreciação da matéria devolvida a este tribunal. A alegação de que o defeito de fundamentação do AIN deve ser rejeitada de plano. O argumento invocado é genérico e se resume num único parágrafo, folhas 5.050, se não vejamos. Primeiro, abro aspas, há de se ter em mente que, de plano, há uma deficiência na fundamentação do AIN, uma vez que a circunstância apontada pela fiscalização não basta para configurar qualquer afronta ao decreto 51.598 de 2007. Segundo, que não se trata de aproveitamento cumulativo de créditos. Fecho aspas. Volto ao meu voto. Então, eu estou entendendo aqui que está desatendido o parágrafo 1º do artigo 47 da Lei 13.457. A fundamentação aqui é genérica, então eu estou afastando aqui essa alegação de defeito de fundamentação. Do ponto de vista formal, continuando aqui meu voto, os requisitos do artigo 34 da Lei 13.457 estão presentes, tanto que nada foi alegado pelo recorrente nesse sentido. De mais a mais, a acusação fiscal é clara de que a infração é de crédito indevido, tendo em vista que o contribuinte se utilizou de mercadorias como insumos cujas saídas, por opção do contribuinte, foram favorecidas com crédito otorgado de 8% nos termos do decreto 51.598, em substituição ao aproveitamento dos créditos ICMS relativos às entradas de produtos agropecuários utilizados no processo industrial. Daí a infração ao referido decreto. Houve percussiente impugnação quanto ao mérito do lançamento fiscal pelo contribuinte em sede de defesa de recurso ordinário, de modo que não há que se falar em EIVA ou cerceamento de defesa. Por fim, verifica-se que o argumento se confunde com o mérito da causa, que será apreciado mais adiante. Seguindo aqui. Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia cinge-se na legitimidade ou não da tomada de créditos pelo contribuinte relativamente aos insumos relacionados nos demonstrativos 2 e 3 dos autos. O sujeito ativo aponta que os insumos utilizados na fabricação de seus produtos são agropecuários. Nessa condição, não poderia haver apropriação de crédito, não poderia haver apropriação de crédito do imposto em razão da concessão do crédito otorgado de 8% em substituição aos créditos ICMS relativos às entradas de produtos agropecuários utilizados no processo industrial, conforme está previsto no decreto 51.598. O contribuinte, por sua vez, sustenta que é possível o creditamento relativo aos insumos não abarcados pelo referido decreto, de tal modo que as mercadorias indicadas pela fiscalização no demonstrativo 2 perderam sua condição de produtos agropecuários por terem se submetido a processo de industrialização, de acordo com o artigo 4º, inciso 1 do RICS. Em resumo, o contribuinte assevera que os principais itens objeto de glosa pela fiscalização não se caracterizam como produtos agropecuários, consistindo em mercadorias que claramente sofreram prévio processo de industrialização. Pois bem, o artigo 1º do decreto 51.598 de 2007 está assim redigido, e aqui eu transcrevo o referido dispositivo. Para o benefício do crédito otorgado, todos os requisitos legais da norma devem estar presentes, mas, para que o contribuinte possa se creditar do imposto pelo sistema normal de apuração, mecanismo de débitos e créditos, segundo as regras previstas no RICS, referente a outros produtos, aliás, cuja saída tributária no Estado de São Paulo se realiza sem prejuízo do crédito otorgado de 8%, é de rigor que tais mercadorias não estejam contempladas pelo decreto 51.598. Depois eu vou ter que fazer uma pequena correção aqui, gramatical. No presente caso, entendo que todos os produtos listados pela fiscalização não perderam seu estado natural, apenas porque foram submetidos a algum tipo de beneficiamento ou adequação para viabilizar sua utilização no processo industrial, como é o caso dos produtos picados, fatiados, moídos, congelados, em blocos, etc. Logo, nessas hipóteses, inaplicável o artigo 4º, inciso 1 do RICS. Em caso análogo sobre a questão da modificação ou não do estado natural de produtos in natura ou agropecuários, mutatis mutandis, o entendimento deste voto foi adotado por essa segunda Câmara julgadora no AIN 4.117.624. No outro giro, não vislumbro diferença prática, nem há previsão jurídica de tratamento diverso entre beneficiamento do produto para fins de
de utilização no processo industrial e para a venda de mercadoria para o consumidor final. No caso da azeitona, convém salientar ainda que houve opção do benefício em substituição ao crédito do próprio produto. No caso do amido, poder-se invocar a ilação de que tal produto é industrializado. Todavia, tanto os amidos modificados quanto os nativos podem ser pré-gelatinados, e o amido final obtido apresentará as mesmas características técnicas e reológicas que os amidos utilizados no processo de gelatinização. As principais aplicações para esse tipo de amido são as sobremesas, sopas instantâneas e snacks. Aqui eu faço uma referência da fonte de informação que eu obtive. Assim, o amido modificado de milho apresenta as mesmas aplicações que o amido natural. Efetivamente, não há nos autos qualquer elemento técnico-científico que claramente comprove a industrialização dos produtos em textilha, nem dos demais listados no demonstrativo 2, consoante o parágrafo 1º do artigo 37 da Lei 13.457. Por tais razões, as respostas consultas trazidas pelo contribuinte não se aplicam ao caso concreto. Assim, quanto ao mérito, nego o provimento ao apelo do particular. Ante o exposto, eu conheço do recurso ordinário, nego o provimento, e quanto ao recurso ordinário, eu conheço em parte, na parte conhecida, nego o provimento. Esse é o meu voto, o processo está em discussão. Vou fazer aqui uma pequena correção de ser uma informação aqui. Eu vou ter que... o meu sistema aqui caiu, viu? O empate de vocês está funcionando? Normal? Parece que o meu caiu também. Aqui apareceu uma informação que a sessão foi expirada por inatividade. Não sei se vocês... Aqui normal. Vou entrar de novo aqui. Espera aí, estou tendo dificuldade aqui, um minutinho só, por favor. Pronto, já retomei aqui. Então, vamos lá, o texto está em discussão. Eu vou fazer uma correção aqui de um erro
de digitação aqui. Bom dia a todos. Eu cumprimento o doutor Orivaldo pelo voto, a doutora Marina pela sustentação oral. Eu estou de acordo com o voto, eu vou acompanhá-lo. Obrigado, Maria Alice. Muito bem, já confirmei aqui. Pronto, já fiz o ajuste que eu precisava. Não há mais inscritos? Então, Bom dia, doutor Pérez. Eu parabenizo a doutora Marina pela sustentação oral, parabenizo o doutor pelo voto. Essa matéria, eu acho ela que ela fica numa zona cinzenta ali, né, do ICMS. As referências que nós temos, a maioria sobre essa matéria, elas estão no artigo 36, que trata da isenção porte frutigranjeiros, né? Ali no artigo 36, cuida de produtos agropecuários em estado natural, né? Consta expressamente essa distinção do termo que consta no decreto. Eu acho que se cada um de nós fôssemos fazer esse trabalho, dificilmente chegaríamos exatamente ao mesmo resultado, chegaríamos a um resultado parecido, né? Eu particularmente, não incluiria no auto de infração alguns produtos como vinagre, que eu entendo que tenha tido uma alteração da natureza dele no processo de industrialização. Todavia, como eu disse, cada um que fizesse chegaria num resultado. E assim, pelo conjunto da obra, digamos assim, eu acho que o critério adotado pela fiscalização tá bastante razoável. Então, nesse sentido, com algumas ressalvas aí, eu vou acompanhar, por considerar que o critério adotado está bastante razoável com o espírito do crédito outorgado, né? Embora a defesa tenha se pautado mais no critério dos hortifrutigranjeiros. Eu acho que tem que ser feita essa distinção também, que nós não estamos tratando da mesma matéria de produtos agropecuários em estado natural, e aí pelo critério adotado, eu também creio que não vou colocar reparos na ação fiscal, e nesse sentido, então, eu vou acompanhar. Também cumprimento a patrona pela sustentação oral e o presidente pelo voto. Também me inclino para acompanhar o voto e eu acredito que a gente já abordou todos os pontos relacionados a essa matéria. o Dr. Flávio, ele colocou muito bem um aspecto que me pareceu aqui, que eu procurei colocar no meu voto, que era o espírito do crédito presumido, né? Senão, qualquer produto que chega lá, pica, pronto, já está resolvido o problema do crédito, né? E não é isso, né? Que não é esse a função pragmática, vamos dizer assim, do decreto, né? Então, essa função pragmática do decreto, ela está clara, que era para facilitar, inclusive, a vida do contribuinte e do próprio fisco, né? E, de modo que eu fui nessa linha mesmo, que o Dr. Flávio muito bem colocou aí.
Queria também cumprimentar o doutor Rivaldo pelo voto, a doutora Marina pela sustentação. Com relação ao recurso de ofício, realmente houve uma confusão por parte da representação fiscal, porque as únicas duplicidades eram realmente relativas a novembro e não a outubro, que foi efetivamente a questão da duplicidade. Portanto, perfeita a interpretação, eu creio que não há mais o que falar. Com relação a realmente essa questão, eu só lembraria que no artigo 4º, o parágrafo 1º diz que não perde a condição de natural, se mesmo que tenha sido submetido a algum tipo de beneficiamento. Então, realmente, creio que a melhor interpretação é essa que está sendo dada. Tem, inclusive, resposta à consulta dizendo especificamente sobre o extrato de tomate, no caso da tomada de crédito com relação ao decreto 51598, o crédito um pelo outro, porque seria contra o espírito do próprio decreto. Vou cumprimentar novamente, mais nenhuma consideração. Muito obrigado. Muito bem, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço, então, que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido e negado provimento. Recurso ordinário conhecido em parte, na parte conhecida, negado provimento, à unanimidade. Julgamento encerrado. Eu cumprimento mais uma vez a doutora Marina Magalhães pela sustentação oral e pela presença e pela paciência aqui dos probleminhas que nós tivemos aqui, de TI aqui. Eu que agradeço pela atenção a todos e boa tarde, bom trabalho. Bom dia, quer dizer. Bom dia, bom dia. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Passamos, então, para o processo CBD. O relator, doutor Flávio Arantes, o AIN ao 4, 146.032. A doutora Gabriela já está aqui a posto para fazer a sustentação oral. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que nos apresente o processo. Em seguida, eu abro a palavra à doutora Gabriela. Com a palavra, doutor Flávio. Bom dia a todos novamente. Esse processo ele é um processo análogo a outros que temos aqui na Câmara, mas como temos a presença aí do Dr. Rodrigo Lázaro substituindo o Dr. Douglas, eu vou me alongar um pouquinho no relatório. Ele é um auto de infração que ele tem um único item de acusação, ele cobra o creditamento indevido em relação tanto à operação própria do substituto, como em relação ao ressarcimento de CMS-ST do mês de junho de 2020. Houve um processo de fiscalização, o arquivo originalmente apresentado pela empresa, ele não foi acolhido pelo sistema do ressarcimento. O contribuinte foi notificado a sanear esses arquivos durante a ação fiscal e foi notificado a apresentar a planilha do crédito referente às operações próprias. Esses arquivos não foram apresentados no prazo concedido pela notificação. Há uma controvérsia nos autos sobre se os documentos apresentados em atendimento à notificação continham a planilha de operações próprias ou não. Aí, posteriormente à lavratura do auto de infração, o contribuinte apresentou o arquivo no sistema, o arquivo foi acolhido pela Secretaria da Fazenda. Em sede de recurso ordinário, o contribuinte trouxe a planilha alegando que ela referente ao crédito da operação própria do substituto e alegando que a planilha foi apresentada durante a fiscalização e, para sanar qualquer dúvida, estaria sendo apresentada
junto com o recurso ordinário. Inicialmente, nós convertemos o julgamento em diligência para que o fiscal se manifestasse sobre o acolhimento do arquivo no sistema de ressarcimento e sobre a planilha apresentada em relação às operações próprias. Teve um terceiro item que diz respeito a uma formalidade do regime especial, que era uma notificação que foi juntada por um erro material, uma notificação referente a outro período. Como retorno de diligência, eu vou passar a leitura do voto, não é um voto longo, mas eu vou passar a leitura do voto. E no item 3, em cumprimento à diligência supra, o auditor fiscal autor do feito se manifestou e juntou aos autos cópia da notificação. Em síntese, no tocante ao item A da diligência, que trata do arquivo magnético referente ao ressarcimento realizado, a autoridade fiscal responsável pelo lançamento de ofício se manifestou da seguinte forma. Então, na hipótese de contribuinte ter entregado algum arquivo válido após o encerramento da ação fiscal, esse deverá ser objeto de novo pedido de validação e, consequentemente, de uma nova ação fiscal. No tocante ao item B da diligência, que trata da planilha referente às operações próprias do substituto, em síntese, foi respondido o seguinte: não houve entrega de nenhuma planilha com a memória de cálculo do ressarcimento de CMS de operações próprias. Aí, no tocante ao item C, ele apresentou a planilha. E a doutora Gabriela vai realizar a sustentação oral nesse caso? Se for, eu passo a palavra, porque senão vai ficar bem repetitivo. Muito obrigada. Na verdade, já foi muito bem relatado aqui. Só quero chamar a atenção que até a gente só conseguiu juntar os memoriais hoje de manhã, porque ontem o sistema estava fora do ar de noite e a gente não conseguiu juntar. A gente juntou a última decisão, que houve a nova conversão em diligência, né? Até explicando que não houve cumprimento, principalmente dos itens A e B, do que foi solicitado. E também juntamos agora uma decisão do primeiro caso que chegou de CAT 42 no judiciário. E uma anulatória, né, de débito, em que houve o deferimento da liminar e a gente juntou a íntegra. Justamente falando o começo do entendimento aqui do Titi falando assim, olha, se foi aceito novamente, esse arquivo ele foi submetido novamente e ele foi aceito, e o problema era justamente só de layout, não foram atrás da verdade material e agora parece que está certo, o direito parece que é certo da recorrente, então deferiram a liminar. Então já estão chegando esses casos do judiciário e já temos uma liminar falando que a partir do momento que esse arquivo, que existe um regime especial que permite que esse arquivo seja devidamente analisado e que não por uma análise preliminar de sistema que por erro de layout glosam todo o crédito, que deveriam ter ido atrás da busca da verdade material, que é muito o entendimento do que está acontecendo agora já no TIT, foi deferida a liminar. Então, juntamos essa decisão do judiciário. Eu não tenho muito mais o que já trazer aqui, porque eu já sustentei nesse caso também. Então, é isso. Muito obrigada. Vitor Flávio, pode prosseguir, então. Tá. Bom, então, nós já julgamos um retorno de diligência desses há 2 semanas atrás. A minha vai no mesmo sentido. Eu fiz só uma colocação adicional. Eu vou continuar a leitura aqui, então. A partir do item 7. Conforme bem observado pelo Dr. José Eurivaldo Pérez, no recente julgamento ocorrido em 30 de maio de 2023, no AIN 446.046, que cuida de caso análogo ao presente, aí abro aspas para o voto do Dr. Pérez.
A questão que envolve a possibilidade ou não de apresentação de arquivos válidos e de reconhecimento dos créditos após o encerramento da ação fiscal ou no bojo do presente processo administrativo é matéria de direito que será deliberada pelo colegiado dessa segunda Câmara, no mister de sua função jurisdicional administrativa de que está investida. Aí fecho aspas e volto ao voto. Por outro lado, a douta representação fiscal, em sua manifestação, analisa detidamente o regime especial concedido à autuada. Embora entenda pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, destaca diversos requisitos no mesmo, dentre os quais a necessidade de que se tenha efetuado o depósito em garantia, nos termos da portaria CAT 89/93, em razão da defesa administrativa apresentada. Confira-se a esse respeito os seguintes dispositivos do regime especial. Aí eu vou ler do regime especial, artigo 3º, item 4, que diz o seguinte: caso a apresentação de defesa administrativa ou ação judicial contra a autuação, deverá a seguradora efetuar o depósito administrativo, na forma prevista na portaria CAT 89/93, para garantir o débito fiscal exigido no auto de infração e imposição de multa, dispensada qualquer outra interpretação. Aí eu volto ao voto. Desta forma, para dirimir quaisquer dúvidas sobre a efetiva aplicação do regime especial a esse caso concreto, fica o feito convertido em diligência para que, no prazo de 30 dias, a autuada demonstre nos autos se o crédito está garantido por depósito administrativo, conforme prevê seu regime especial acima transcrito, apresentando os documentos que comprovem que cumpriu para com suas obrigações em relação à lavratura do presente AIN, informando a instituição garantidora sobre o lançamento. Por outro lado, independente do entendimento adotado pela fiscalização, no sentido de que o arquivo e a planilha foram apresentados com atraso, o que já restou claramente exposto, é necessário, como forma de subsídio para o julgamento, saber se os documentos apresentados, ainda que com atraso, são de fato os arquivos previstos na legislação como necessários para a realização de uma auditoria dos valores, tanto do ICMS-ST como do ICMS próprio do substituto, caso se decida pela aceitação dos mesmos por esse tribunal administrativo, matéria objeto da diligência anterior e que acabou restando prejudicada pela forma como foi atendida tal diligência. Assim, após o prazo de 30 dias mencionado no item 9, sejam os autos remetidos ao ilustre auditor autor do feito para que se manifeste conclusivamente sobre os valores relativos ao arquivo magnético e à planilha apresentada, conforme proposto originalmente. Aí eu transcrevo aqui os itens da diligência anterior. Cumprida a diligência, deverá haver abertura de prazo para as partes se manifestarem, retornando após para a conclusão do julgamento. Então, o voto segue na mesma linha do voto anterior, eu só estou acrescentando aí essa contrapartida da empresa aí para demonstrar que realmente está sendo cumprido o regime especial nesse caso concreto. Do resto, é praticamente o mesmo encaminhamento da outra diligência. Muito bem, o doutor Flávio fundamentou muito bem aí a nova conversão em diligência, acrescentando aí uma diligência a mais, né? Muito bem observado, doutor Flávio. E o processo está em discussão. Bom, então, não havendo inscritos, posso então encerrar os debates, não é? Doutor Rodrigo, desculpe, o senhor não estava nessa sessão em que a gente deliberou sobre esse caso? Se quiser fazer alguma observação. Eu tive acesso aos documentos pelo EPAT e tinha analisado exatamente esse retorno à diligência. Estou realmente alinhado com o Dr. Flávio nesse ponto da diligência. Ok, é que eu estava aqui encerrando os debates, a doutora Maria Alice estava já acompanhando esses casos, né? Tem até um voto nesse sentido também, né? Sim, também. Então, muito bem. Então, estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação.
Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Processo convertido em julgamento convertido em diligência. Nos termos do voto relator, a unanimidade. Certo? Julgamento encerrado. Eu agradeço e cumprimento a doutora Gabriela pelas observações e essa questão aí do judiciário também vai nos ajudar aqui a formar convicção. Pois vamos olhar ali com atenção. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Obrigado. Muito bem, com o encerramento deste processo, nós encerramos a pauta de hoje. Foram apenas 2 processos. Eu declaro encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Sessão encerrada no EPAT. Estou visualizando aqui a pauta. Está tudo certo. Eu peço, então, que o Oswaldo encerre a gravação.